Queria falar sobre lesometria, é algo ainda dentro do ramo óptico que vendedores, alguns técnicos se formaram recentemente, até mesmo optometrista, acabam saindo do seu curso com dúvida ainda, levando em conta que o tempo que nós temos nesse aparelho dentro dos cursos é curto, né? E se tivermos uma turma grande ou aquilo não fizer prática, parte do nosso dia a dia, a gente acaba não tendo muito acesso ao equipamento. Então a ideia aqui do curso de lesometria na prática é tirar pequenas dúvidas que sempre ficam. Lesometria e falando em ótica, a gente não pode deixar a matemática de fora. Então nós vamos começar falando de números inteiros para que fique bem entendido tudo que a gente vai fazer na frente. Números inteiros são todos os símbolos representados por esses números aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e sucessivamente, correto? Esses números vão ser representados mais na frente no ramo óptico com sinais negativo e positivo. Gostaria que vocês considerassem uma régua desse tipo aqui, o que pode ser visualmente o tambor do seu lesômetro. Onde nesse tambor, o que você passa a ter com números inteiros? De um lado, o tambor com o lado negativo e o outro positivo, onde teremos menos 1, menos 2, 3, 4, sucessivamente, como do outro lado, a mesma coisa. Mais 1, mais 2, 3, 4, sucessivamente. Isso são números inteiros, o que corresponde dentro de um tambor, numa escala progressiva, crescente, tá? Quando para cá, sempre positivando. Vocês vão entender por que eu estou botando dessa maneira. E quando voltando para cá, negativando, ok? Então, isso são os números inteiros com os quais nós vamos trabalhar na lesometria, considerando essa escala como se fosse um tambor do lesômetro. Então, vamos falar também sobre regras de sinais, para que a gente não se atrapalhe mais à frente. Regras de sinais. Sinais iguais. O que faremos? Soma, a regra diz, soma e repete o sinal. Ou seja, menos 1 com menos 1, a regra manda somar e repetir o sinal. Vamos começar do básico, né? Já vamos repetir o sinal. E somando, 1 com 1 vai ser igual a menos 2. Mesma coisa. Mais 1 e mais 1. O que teremos agora? Já repete o sinal e soma. Vamos brincar um pouquinho mais? Menos 3 com menos 1,5. O que manda a regra de sinais iguais? Somar e repetir. Então, repetir o sinal, aqui vai ser menos 4,5. Eu poderia ter posto também mais 3 com mais 2. Sinais iguais, repito ele. E aqui eu somo 5. Dúvidas? Sinais iguais. Soma e repete sinal, isso é regra, isso não vai mudar em nenhuma situação, ok? Falamos sobre sinais iguais, isso é o que confunde muito as pessoas, né? Esses dias mesmo eu vi alguém tentando tirar essa dúvida. Sinais diferentes, tá? O que fazemos com sinais diferentes? Em sinais diferentes, subtrai, a regra é subtrair,
essa é a regra, e repetir o sinal do maior. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Tá? E uma coisa muito importante quando tu tem sinais iguais é armar a conta sempre com o número maior, não vou dizer nem força, mas o número maior em cima. Exemplo, tu vai pegar aqui menos 2 numa receita com mais 3. Para fazer essa conta eu vou pegar mais 3 com menos 2. Porque a regra pede para que eu subtraia e repita o sinal do maior. Usando o que eu fiz nos sinais iguais, eu posso já aqui, para não errar minha conta no final, pegar o sinal do maior, que é o mais 3. Já vou deixar ele aqui no final, que eu já sei que é esse sinal que vai ficar. E a regra manda que eu subtraia. Se eu tenho mais 3 com menos 2, qual é o meu resultado final? Mais 1. Usando esse mesmo número como exemplo, a receita podia estar dessa forma. Mais 2 com menos 3. Vou ter que armar da mesma maneira a minha parcela. O número maior fica em cima, o sinal dele é negativo, e o número menor vai ficar aqui embaixo, que é o mais 2. O que manda a regra? A regra manda subtrair e repetir o sinal do maior. Qual é o maior? Opa, Davi, o maior é menos 3. Está aqui. Sinal do maior já repeti aqui embaixo, que é negativo. Na subtração vai dar o quê? 1. Os números parecidos, mas a regra de sinais transformou em mais 1 e o outro em menos 1. Ok? Então, agora que a gente já lembrou um pouquinho sobre a matemática, né, já sabemos que sinais iguais a gente repete, e a gente repete o sinal e soma seus valores, e que em sinais negativos a gente repete o sinal do maior e subtrai. Vamos falar agora de transposição. Tá? Ao final da transposição a gente vai poder começar a brincar com lesões, mas vamos entender o que é transposição. Transposição é a mudança de valores de uma lente sem alterar seu poder refrativo, onde você vai ver a mesma lente com sinal positivo, negativo, o eixo com sinal, o cilíndrico com sinal positivo e negativo, mas na verdade a mesma lente ela pode ter duas formas de ser escrita. Ok? Para transposição, vou dar passo a passo em 3 regras. Primeira coisa que a gente vai fazer numa receita é descobrir um novo valor esférico, tá? Então, para obter um novo valor esférico, nós temos que somar o esférico e o cilíndrico. Imagine uma receita escrita dessa forma: mais 2 com menos 0,50 com o eixo a 40, tá? Para obter um novo valor esférico, eu preciso somar esférico com cilíndrico. É sempre matemática. Eu tenho mais 2 com menos 0,50. Tá? O que manda a regra de sinais que nós vimos anteriormente? Sinais diferentes, subtrair, repetindo o sinal do maior. Então o maior eu já vi que é o mais 2, ok. Vou botar aqui o sinal de mais. E na mesma sequência eu tenho aqui mais 2 com menos 0,50, eu vou ter 1,5. Então esse é meu novo esférico, tá? Eu tenho aqui esférico, cilíndrico e eixo. Meu novo valor esférico agora é mais 1,5. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, nós temos que ver como fica o cilíndrico. A regra manda o valor do cilíndrico, que aqui é menos 0,50, o valor do cilíndrico permanece sendo sempre o mesmo, alterando somente o seu sinal. Esse sinal que era negativo passa a ser positivo. Simples assim, tá? Na terceira regra,
nós vamos mudar o eixo. A regra manda eixo se maior que 90, a gente diminui 90. O mesmo eixo se menor que 90, a gente soma 90. Se eu tenho um eixo que é menor que 90, o que manda a regra? Somar 90. Se eu somar 90 com 40, eu vou ter 130. Tendo como resultado final transposto esférico mais 1,5 com cilíndrico de mais 0,50 com eixo a 130. Essa é a regra. Galera, agora que vocês já tiramos as dúvidas sobre sinais e sobre transposição, vamos voltar no primeiro exemplo que nós fizemos. O nosso tambor, certo? O nosso tambor positivo e negativo. Imagine aqui novamente que isso já é o tambor do seu lesômetro. Nós vamos até o lesômetro, mas vamos lembrar aqui, coisa que eu vi dúvida, sempre vejo dúvida em alguns profissionais, tá? Esse foi o primeiro tambor que eu apresentei e eu fiz uma seta apontando o lado crescente e o lado decrescente. Por que eu escrevi crescente e decrescente? Toda vez que eu estiver voltando para a minha esquerda ou vindo para o lado negativo, eu vou estar negativando. Da mesma forma que para cá eu vou estar positivando. Por que isso? Quando trabalhamos com lesometria, com lente combinada, com lente que chamamos de cilíndrica, a cilíndrica combinada é a mesma coisa, nós precisamos saber qual o valor do esférico, né? Quando se fala em lentes combinadas, quando se fala em lesometria de lente combinada, nós temos sempre dois valores esféricos. Um valor desse esférico vai ser, na receita, literalmente o meu esférico, e a diferença dele, o meu cilíndrico. Por isso, decrescente e crescente. Por quê? Os óticos, vocês já sabem, eu só estou relembrando, o mais positivo, a força mais positiva é sempre esférica. Davi, me mostra agora como a força mais positiva vai ser esférica. Imagine que você pegou uma lente nesse momento e botou ela no lesômetro. Quando você levou essa lente no lesômetro, ela marcou aqui -4. Você botou lá e apareceu um desenho estranho e você definiu que aquele desenho, dentro da sua nitidez, era 4. Nesse caso, -4, o lado negativo do seu tambor no seu lesômetro. E no momento você só achou uma força. O que você fez? Opa, deixa eu anotar essa primeira força que eu achei. Essa primeira força eu vou anotar como -4. Ok, está anotado. Você achou alguma coisa. Na mesma sequência, você mexeu o tambor para um lado, mexeu o tambor para o outro, e você achou o quê? -2. Opa, Davi, eu já consegui achar duas forças. Primeiro eu achei -4 e depois eu achei -2. O que nós temos que definir para colocar isso como o que é meu esférico e o que é meu cilíndrico? O mais positivo é sempre o esférico. Espera aí, Davi, mas os dois são negativos, eu tenho -4 e Eu não estou falando de sinal, eu estou falando da posição no tambor, na posição em que ele corre. Se ele está na linha crescente, indo para esse lado, ele vai estar sempre mais positivo. Nesse caso, eu estou em -4, 3, 2. Espera aí. -2 é mais positivo que -4? Sim.
além de estar mais próximo do zero, eu estou indo em linha crescente. A cada vez que eu acrescento mais 1, eu diminuo o meu valor aqui de dioptrias. Ó, estava em 4, 3, 2. Então, nesse caso, menos 2 passa a ser o meu esférico. E qual é o meu cilíndrico, Davi? Ah, meu cilíndrico é 4. Tem gente que faz essa notação. Então, tem gente que vai pegar, eu vejo isso acontecer muito em cursinho. A pessoa escreve menos 2 com cilíndrico de 4. Gente, se fôssemos fazer aritmeticamente essa conta, eu teria menos 2 com menos 4, um total de menos 6. Não, está errado. Menos 2 você já descobriu o seu esférico. O grau, a dioptria cilíndrica, essa diferença, lembra sempre em dioptria, quando está mexendo em lesômetro, como diferença. Diferença é aquilo que tem a menos. E de 2 para 4 eu volto uma dioptria, 2 dioptria. Peraí, então eu tenho esférico de menos 2 com cilíndrico de menos 2. Essa é a matemática. Se fôssemos agora fazer aquela mesma conta aritmética, nós teríamos menos 2 com menos 2, dando 4. Aqui foi aonde eu comecei, aqui é a minha diferença e aqui é onde eu terminei. Vê se não bate certinho. Esférico de menos 2, diferença de menos 2, terminando em menos 4. Ok? Para que fique bem firme, para que a gente não possa esquecer, novamente aqui, nosso tambor, o lado positivo, o lado negativo e nossas dioptrias, tá? Menos 4, menos 2, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1. Mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, ok? Davi, você me mostrou do lado negativo, ficou um pouquinho confuso, mas eu pude compreender. Tem ciência que todo mundo compreendeu. Eu só quero que realmente fique bem firme, que nós estamos indo para o lado crescente, e para cá decrescente, ok? Sempre que vier para esse lado, estou positivando e para cá negativando. Lembra, toda vez que eu estiver voltando, eu já estou fazendo uma diferença cilíndrica, simples assim. Mas vamos lá. Peguei uma nova lente que eu não tenho noção nenhuma do que é, ou peguei um óculos para fazer conferência, eu não tenho ciência nenhuma do que está naquele óculos. O que nós vamos fazer? O que fizemos antes. Vamos mexer no tambor para um lado e para o outro, até que a gente encontre uma nova força. Dessa vez, quando eu mexi, qual foi a força que eu encontrei? Primeiro eu encontrei uma, vou botar aqui, ó, menos 1. Opa, deixa eu anotar isso para mim. A primeira força que eu achei foi menos 1. Beleza. E aí eu mexi novamente no tambor. Eu ainda não sei se menos 1 é esférico ou se ele é cilíndrico. Eu fui para um lado e para o outro. E na mesma sequência, qual foi a outra força que eu achei? Opa, parei bem aqui no meio. Entre 1 e 2, eu achei mais 1,5 de força agora. Outra força esférica, mais 1,5. Então, a outra força que eu achei foi mais 1,5. Poxa, Davi, e agora? Como é que eu faço? Aquela hora eu achei 2 negativas. Não muda a regra, tá? O que manda a regra, o mais positivo será sempre o meu esférico, tá? O que manda a regra na lesometria em lentes combinada, o mais positivo é o esférico. Pronto. Então vamos lá. Seguindo uma ordem crescente, isso aqui fica nos olhos, né? Qual é o meu mais positivo? O meu mais positivo está aqui. Chega a estar com sinal positivo nesse momento. Mais 1,5. Opa. Então na receita que eu vou escrever, eu já posso anotar assim. Mais 1,5 é o meu esférico. E aí, vamos fazer aquela coisa que eu falo que vocês erram toda hora? Isso é erro, tá? O que eu vou mostrar nesse momento é erro. Não é porque o seu esférico é 1,5 que o menos 1 que você achou é o cilíndrico. Tá errado.
Lembra que daqui da onde você achou decrescendo, a gente faz a diferença. Então, se eu tenho mais 1,5 e agora eu tenho que voltar até menos 1, se eu volto para cá eu tenho meio até 1, né? Menos meio. Até 0 eu vou ter menos 1,5 e até 1 eu vou ter menos 2,5. Essa é a diferença. Você pode contar no dedinho, fica bonitinho isso. Então eu vou ter mais 1,5 com uma diferença de 2,5. A dioptria é mais 1,5 com cilíndrico de 2,5. Deve, pô, mas estava em menos 1, por que deu 2,5? Porque menos 1 foi a força esférica que você achou. A diferença do seu esférico, que foi definido como força esférica por ser a mais positivo, é que somou menos 2,5. Essa é a diferença. Eu voltei 2,5. Por isso o cilíndrico é 2,5 e não 1 que você achou. Ficou claro? Acho que deu para tirar dúvida, né? Ó, gente, esse lesômetro aqui é um Topcon, tá? De projeção, pouco conhecido pela maioria. Esse é um equipamento alemão e no Brasil deve ter pouco mais de 30 dele, né? Quem ainda tem, eu sou um dos poucos que ainda o possui. Mas vamos lá, independente. O que me facilita nele é explicar a vocês sem ter que cada um vai estar com o seu aparelho e a leitura interna de cada aparelho é diferente, sendo que a regra, como a conferência, é a mesma. O que nós temos em todos os lesômetros? Nós temos um dial de eixo que vai sempre de 180 a 0, passando por 90, enfim, né, de um modo geral, fazendo 360 graus, mas vamos lá, de 0 a 180 com eixo a 90. É necessário que você conheça bem seu equipamento. Ah, meu equipamento tem só umas linhas, uns traços. Cada linha e cada traço dentro de cada aparelho correspondem, por exemplo, tem lesômetro que bem aqui no centro costuma fazer uma cruz. É onde nós temos o centro óptico. Aqui também eu tenho o meu centro óptico. Nesse momento um pouquinho descentrado, mas nós temos um centro óptico, ok? E Davi, o que são os traços, as linhas que eu tenho? No meu caso aqui eu tenho vários círculos. Cada círculo desse corresponde a um prisma. Esse meu equipamento, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 prismas, tá ok? Então é importante reconhecer seu aparelho. Quem quiser mandar depois aqui no grupo a foto interna do seu aparelho, manda que eu identifico para que você possa trabalhar e saber como é o seu equipamento, tá bom? Nesse equipamento de projeção, eu tenho meu centro óptico, é o centro desse círculo, e a partir da primeira linha do círculo eu tenho prismas. 1, 2, 3, 4, 5 prismas. De 180 a 0, de 0 a 180. Vamos agora partir para a conferência. Vamos lá. No meu lesômetro de projeção, eu já disse anteriormente que ele está um pouquinho centrado, mas isso não atrapalha em nada o que eu vou explicar a vocês, tudo bem? Vamos lá. Na conferência de lentes esféricas, a gente tem sempre que conhecer nosso aparelho. Quando se fala em lente esférica, a gente considera que ela só tem uma força, tá? Como foi explicado anteriormente, no Relembrando a Matemática, lentes combinadas, que nós chamamos de cilíndrica, tem duas forças, por isso o combinado. Vou combinar duas forças, sendo a esférica a minha mais positiva e a diferença o meu cilíndrico. Vimos isso já, essa dúvida nós não temos mais. Quando vem para o lesômetro, uma lente com força somente esférica, ela vai aparecer todas as duas linhas. Tá aqui, tá? Tanto as três finas como as duas mais grossas aparecem de uma vez só. Nesse equipamento, essa lente, ela é positivo de mais 2, tá? Não sei se dá para ver. Positivo de mais 2. Olha como fica, aparece tudo ali, né? Fora da posição, se eu colocasse aqui menos 1, ó, fica embaçado.
Se eu for para 3, fica embaçado. Em que momento essa lente, a cruz, aparece bem nítida para mim? Exatamente no +2. Então, eu sei a dioptria que tem aqui, mas se eu não soubesse, eu ia anotar +2. Nesse momento eu vou mostrar uma lente de -2. Tá? Botamos lá, estava em +2, dá para ver alguma coisa? Não, mas se eu giro o meu tambor para um lado e para o outro, até que fique nítido para mim, opa, olha, agora ficou bem nítido. E nós temos lá -2 novamente, ok? Onde aparecem todas as linhas. Aqui eu posso girar a lente no lesômetro para qualquer lugar que não altera essa força. Voltando no lesômetro, eu vou zerar aqui esse meu equipamento, está em 0. Na conferência cilíndrica, por isso é importante conhecer seu equipamento. Falamos sobre os prismas e a posição de eixo. Já aprendemos, toda hora eu vou repetir para ficar bem reforçado. O meu esférico é o mais positivo. Após saber que o meu esférico é o mais positivo, no lesômetro também eu preciso definir que linha corresponde à minha dioptria esférica e a linha que corresponde à dioptria cilíndrica. Nesse equipamento, as duas linhas mais grossas, tá, e curtas são as linhas onde eu vou fazer conferência do esférico. E a linha mais longa, que se alonga e tem 3 finas, é onde eu vou conferir a minha diferença cilíndrica. Eu vou mostrar isso para vocês mais claro. Vou mostrar aqui o -2 cilíndrico da caixa de prova. Tá? O -2 cilíndrico. O -2 cilíndrico, o que eu vou ter no -2 cilíndrico? Um esférico de plano, né? Já que essa lente é cilíndrica. Então aqui nós já estamos em plano. E a diferença cilíndrica é exatamente o -2. Então essa é uma lente plana com -2. Ao colocar no aparelho, já está em plano. Olha só qual é a linha que aparece sozinha. Porque a outra, nota que aquelas 3 linhas que estavam aparecendo no esférico, elas não aparecem mais. Elas ficaram borradas. Mas eu tenho certeza que o meu mais positivo, que é o plano, está aqui, ó, na minha linha esférica. Quando eu vou conferir minha diferença cilíndrica, olha lá, -2. Agora só aparecem as 3 linhas. Aquela que era a linha esférica, que só posso ver com o plano, não aparece mais. Por que só posso ver com o plano? Porque esse é o meu esférico, ok? E aí, Davi, mas aí isso aí você já sabe, o eixo, você botou na posição. E quando eu não sei, se eu fosse botar essa lente a primeira vez no lesômetro? Boa pergunta. Peguei a lente, está na posição a 180, olha o que acontece quando eu coloco no aparelho. Não define nada, ok? Nesse momento eu posso girar tanto a lente como o meu tambor de eixo. Ao girar, eu já achei aqui o meu esférico, novamente. Plano e o esférico. Se eu girar a lente, eu posso botar esse esférico com a linha cilíndrica. Tá correto isso? Se eu já tenho definido, tá? Vamos considerar que eu já conferi isso, a gente já sabe que o cilíndrico é 2, eu jamais vou poder marcar essa lente nessa posição, porque aqui ela está em plano. Plano não pode ser conferido, sendo ele meu esférico, não pode estar sendo marcado com a linha cilíndrica, tá? Ele só pode ser marcado se o plano é esférico. Ele só posso marcar essa lente quando esférico com esférico e depois em -2 cilíndrico com cilíndrico. Nunca é diferente disso. E agora, quando combinado, agora eu tenho uma lente esférica +2 e vou combiná-la, lembra? Com cilíndrico de -2. São 2 lentes que eu combinei. Ao botar no lesômetro e não saber, ó, tudo embaçado.
eu tenho a opção de girar um tambor ou outro. Achei uma primeira linha, ficou nítida para mim. E essa linha, eu sei que essa linha é para conferência cilíndrica. Mas qual foi o grau que eu achei aqui? Mais 0,25. Opa, vou anotar. Mais 0,25. É isso que nós fazemos na conferência. Mexa o tambor. E agora achei outra força. Mais 2. Espera aí. Se eu achei mais 0,25 primeiro e depois eu achei mais 2, qual o meu mais positivo? Foi isso que nós fizemos lá no papel. Opa, o meu mais positivo é o mais 2. E o mais 2 está aparecendo em quê? Se ele é o mais positivo, ele é o esférico. Ele está aparecendo, para minha sorte, nesse momento, já na linha esférica. Então é só fazer a minha diferença cilíndrica. Se eu achei mais 2 e tinha achado mais 0,25, a diferença é de 75. O lesômetro está oscilando um pouquinho, mas enfim, a regra é essa. Agora foi até direto para plano. 2 com 2. Olha aqui, ó, diferença cilíndrica. Sim, outra coisa importante. Quando nós achamos o esférico, não se mexe mais no lesômetro, não se mexe mais no tambor de eixo, não se mexe mais em nada. Você agora só faz o cálculo. Opa, o mais positivo é o esférico. Quando a diferença cilíndrica termina de ser calculada, opa, a minha diferença é de menos 2. A gente só avalia em que posição está esse eixo. Nesse momento, a 30. Então, eu tenho esférico de mais 2, com cilíndrico de menos 2, com eixo a 30. Você não fica girando a lente novamente para tentar achar eixo. Achou esférico, achou a força esférica, colocou a linha esférica com a força esférica como tem que ser. Ao conferir a diferença cilíndrica, você tem a posição de eixo, ok? Isso significa que o seu esférico já te dá seu eixo, e não o negativo. Então, gente, queria agradecer a atenção aí de vocês no pequeno vídeo. Esse vídeo foi para fazer vocês relembrarem e assistirem quantas vezes quase tenham dúvidas. Em caso de dúvida, podem me contactar novamente. Tudo que foi falado nesse vídeo está na apostila que vocês ganharam comigo, tá? A gente falou sobre números inteiros, regra de sinais, transposição e sobre as demais dúvidas. Dentro da minha concepção, o profissional do ramo óptico, ele tem que saber lesometria, tá? Fica aí meu agradecimento pela atenção de vocês. Vamos lá, tirando a dúvida que você estava falando. Você está vendo aqui as 3 linhas. O que você perguntou está corretíssimo, tá? São coisas que eu expliquei. O que nós precisamos saber quando está conferindo no lesômetro? Sempre reconhecer seu aparelho. As 2 linhas menores mais grossas são lentes de conferência somente esférica quando se fala em lentes combinadas, ou seja, lente cilíndrica. Lente que tem o esférico e o cilíndrico. Sempre que ela for somente esférica, vão aparecer todas. No combinado, voltando, essa maior é a lente de conferência cilíndrica. E a posição em que ela parar quando você estiver fazendo a conferência, tá vendo aqui que eu estou girando, passando? O eixo está aqui. A posição em que ela para é que vai te dizer o eixo. Então, aqui, por exemplo, ó, ela está apontando 40, ela podia estar apontando 90, ela podia estar apontando 130. A posição que ela para, sim, te respondendo, vai ser seu eixo. Voltando aqui. Nesse momento ela está em 0, correto? Quando se confere uma lente somente esférica, essa é uma lente de mais 2. Quando bota no lesômetro, gira lá o tambor de dioptria. Tá tudo embaçado, não tá? Vai lá até ficar... Ó, mais um pouquinho, até ficar bem nítido. Ó, ficou bem nítido. Parou exatamente em mais 2. Tá vendo? E aparece todas as linhas, tanto a linha de conferência cilíndrica como a linha de conferência esférica. Essa outra lente aqui é uma lente de menos 2. Vamos fazer a mesma coisa? Até ficar nítido. Ficou nítido, né? Mais ou menos, tal, tal. Sempre que a lente for esférica, vão aparecer as 2. Aqui nós temos uma lente cilíndrica.
Vou botar em qualquer posição para a gente fazer aqui. Cilíndrica, ela é plana cilíndrica. Vamos lá então. Tá vendo que tu mexe para um lado e para o outro e não fica bom. Vamos tentar o máximo disso. A gente já sabe que ela é plana. Vamos botar ela em plano, só para se fazer entender. Plano, a gente já sabe que ela é e não está aparecendo. Vamos mexer o tambor de eixo. Até que apareça uma das linhas, pelo menos. Tá vendo que está clareando? Uhum. E essa linha que está mais clara, que linha é essa? Essa do esférico. E o plano é o quê? Como assim? Não entendi. É o mais positivo ou mais negativo em relação a menos 2? Mais positivo. Mais positivo. Então ela está no ponto certo. Essa linha condiz com o plano. Vamos até o menos 2. Ficou nítido agora, não ficou? Uhum. Perfeito. A linha cilíndrica com o grau cilíndrico. E aonde ela está apontando? No 143. 145, 143. Então você já tem a posição do eixo. Isso aqui, o final, ele vai sempre te apontar o eixo. Achou esférico? Quando você vê a diferença cilíndrica, ela vai te apontar a posição do eixo. Entendi. Era essa a dúvida? Era. Que aí quando e agora qual é o eixo? Ela vai estar apontando para o eixo.